Boa tarde, turma. Bem-vindo à nossa 8ª aula de Direito Aplicado. Hoje a gente vai falar do direito tributário. Ele é bastante extenso, né? Então tem bastante coisinhas importantes para vocês saberem, mas ele é bastante conceitual também, não é muito difícil de entender. Basicamente, a aula ela é autoexplicativa e vocês com ela conseguem ter já um panorama geral do que é o direito tributário, né? O que é imposto, taxa, crédito tributário, como se extingue esse crédito tributário, né? E o que acontece quando se tem uma dívida ativa. Primeira parte da nossa aula é o conceito, né? Que eu sempre trago para vocês entenderem do que a gente está tratando, né? Pelo direito ser dividido em ramos, né? E esses ramos são divididos para fins acadêmicos, para melhor se estudar e entender o direito, é sempre bom a gente ter um conceito e ter uma noção do que é esse ramo do direito, da onde ele vem, né? O direito tributário é um ramo do direito público, né? Como a gente já teve nas primeiras aulas, alguns são direitos públicos, alguns são direitos privados, né? Ele é considerado pela doutrina como um sub-ramo do direito financeiro. O direito financeiro, por sua vez, ele regula a chamada atividade financeira do Estado, né? Então, tudo aquilo que está relacionado à atividade financeira do Estado é regulado pelo direito financeiro. E, por sua vez, dentro do direito financeiro, nós temos o direito tributário, né? Que vai tratar sobre os impostos, taxa, arrecadação, fiscalização, né? Que estão somente ali do direito tributário. Ele versa, né, aqui esse seria o conceito ideal, versa sobre as relações jurídicas entre o Estado e as pessoas de direito privado, concernentes à imposição, instituição, escrituração, arrecadação e fiscalização de receitas de natureza tributária, tá? Então, esse é o conceito de direito tributário, é tudo, né, que está relacionado às receitas de naturezas tributárias. Então, o campo de ação, né, o campo de atuação do direito tributário é regular a obtenção de recursos decorrente das receitas públicas derivadas, né, porque o Estado, ele tem receitas públicas originárias, que são as que decorrem da exploração, né, como locação, quando ele loca um imóvel, quando ele vende um imóvel, né, então isso estaria relacionado às receitas públicas originárias. E receitas públicas derivadas, que é quando deriva o financeiro, né, quando o dinheiro vem do patrimônio de particulares, né, em que o Estado ofere uma receita do patrimônio dos indivíduos em razão de uma ordem pública, que é a norma, né, a lei, ou determinação legal, como os tributos que decorrem das receitas derivadas, né, também denominados como receitas tributárias. Então, se vocês forem entender um pouquinho do direito tributário, o geralzão, que é esse conceito, vocês têm que saber esses 4 itens, né? Que ele é um ramo de direito público, é um sub-ramo do direito financeiro, versa sobre as relações jurídicas entre o Estado e pessoas de direito privado, aqui são pessoas físicas e jurídicas, né, e trata das receitas de natureza tributária e tem como campo de atuação a regulação e a obtenção de recursos decorrentes das receitas públicas derivadas. O tributo, né, aqui, direito tributário, a gente vai falar bastante do nosso tributo. O conceito dele vem do Código Tributário Nacional, então ele vem da própria lei, tá? E ele é considerado, né, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, então ela não pode ser considerada uma penalidade, e instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o tributo, ele decorre de uma lei, não pode ser realizado, né, por ato administrativo, ele não pode ser uma penalidade. Ele é uma prestação pecuniária, então ele é algo oneroso, né? E compulsória, porque compulsória eu não posso falar, não vou pagar, eu sou obrigada a pagar o tributo, né? Uma vez que gera o fato gerador, está vinculado a alguma atividade minha, eu sou obrigada, é compulsório.
e moeda de cujo valor, então assim, tem que ser em dinheiro. A regra é em dinheiro ou o valor nela se possa exprimir. Tem algumas exceções que se aceita sem ser dinheiro, tá? A gente vai falar agora das características, vocês vão entender, mas o conceito de tributo é esse. Ele é utilizado por toda a doutrina, então sempre que for perguntar sobre direito, o que é tributo, vai se remeter ao artigo 3º do Código Tributário Nacional, o CTN. Características do tributo. Falei ali para vocês, ele é pecuniário, né? Ele só pode ser pago em moeda, a regra é essa. Salvo quando em dação de pagamento que permite a entrega de um imóvel para saldar a quitação do tributo. Então, a regra é que seja pago em moeda e em valor que possa exprimi-lo. Então, assim, quando a gente fala em moeda corrente, geralmente é a moeda nacional. Mas uma moeda, um dólar, um euro também é similar, ele vai ser também considerado em valor, né, correspondente à moeda, então vai poder se pagar-se dessa forma também. Ele é compulsório, como eu falei para vocês, é uma prestação obrigatória e independe de vontade das partes que vão ocupar o polo ativo e sujeito passivo. Então, o polo ativo, que é a administração pública, ela não pode se eximir de cobrar, ela não pode falar assim, pô, mas é meu amigo, mas tadinho, tá passando fome, eu não vou cobrar. Vai cobrar sim, ela é obrigada, é compulsório. E o sujeito passivo, que é aquele que é o devedor, ele não pode simplesmente falar assim, não vou pagar porque eu não quero mais pagar, tô cansado desse governo, não vou ficar pagando impostos, não tenho nada em troca. Não pode, porque é obrigatório. E aí, uma vez que ele não paga, ele pode ser aí executado. O tributo não constitui uma sanção, né? Antigamente se via o tributo como uma sanção, até se for estudar a história de como que os tributos começaram a ser cobrados, a gente começa a perceber que, na verdade, os tributos era uma forma de controlar a população, né, mais carente e engrandecer, enriquecer a burguesia, né? A burguesia não, né? A monarquia, os nobres, né? Que era uma forma de... Não que seja diferente de hoje, né? Hoje a gente tem um controle fiscalizatório aí, né? Tô fazendo aqui uma aspas, vocês não estão vendo, mas não deixa de ser, né? Tem bastante projetos sobre tributo, né? Mas às vezes eu vejo o tributo como uma punição, mas ele não é. Ele não é uma punição, ele não é uma sanção, né? E nem penalidade. Ele é um dever de todos que se encontra sob a proteção do Estado-nação. Então, todos aqueles que vêm aqui, que estão dentro desse país, que exercem alguma atividade, né, dentro do país, relações privadas, relações que vão gerar esse fato gerador do tributo, está sujeito ao tributo e é dever dessa pessoa estar pagando, né? Seja pessoa física ou jurídica. Ele é instituído mediante lei, né? Então não existe tributo sem ser precedido de lei. É a lei que o constitui. Posso ter um tributo por um ato administrativo do secretário da administração do município? Não. Pelo prefeito, um ato administrativo? Não pode. Tributo é só mediante lei e é um processo legislativo, não é simplesmente, eu quero instituir esse imposto e pronto. Se vocês acompanham o jornal, vocês veem aí que se fala muito da CPMF, que vai voltar, não vai voltar, o Guedes está querendo aumentar a receita, está querendo instituir novos tipos, né, para fomentar a economia, outros tipos, ou aumentar as alíquotas dos impostos que já existem, né, para poder ter uma arrecadação maior dentro do estado, dentro do Brasil. Então, como que faz isso? É por lei. Por isso que tem que ter lá o Senado, tem o Congresso, por isso que aquele pessoal todo tá lá para poder decidir e fazer essa lei, né? E esse jogo de marketing, né? Esse jogo de política, que a gente fala que é o lobby, o Guedes está fazendo muito bem, né? O governo está fazendo as coligações corretas e se juntando a quem de fato vai dar as votações para eles, para que essas reformas, né, tributárias, reformas políticas podem ser acontecidas. Então, instituído mediante lei, né? Se fosse depender do Guedes, a gente já estava cheia de alíquota aí, a CPMF já tinha voltado há muito tempo, já em 2019.
A natureza vinculada, então o que significa natureza vinculada? O administrador tem o dever de fiscalizar e cobrar os tributos sob pena de responsabilização. Então, uma vez que ele é instituído por lei, o administrador ele tem que fiscalizar e tem que cobrar, tá? Ele está vinculado àquela administração. Eu não posso, eu como funcionário, deixar de fazer. Aqui essa natureza vinculada se confunde um pouco com a característica dele de compulsório, mas só para fins didáticos, a doutrina o separa dessa forma. Espécies de tributo. Desculpa, gente. Imposto. É aquele tributo em que o fato gerador independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Imposto é o que a gente paga. Paga imposto de tudo, sobre mercadoria, sobre prestação de serviço, imposto de renda, sobre a renda que você recebe, tudo que você possa imaginar tem um imposto, né? Eu acho que foi em 2012 que criou-se uma lei para na nota fiscal sair qual é o valor do tributo que você está pagando. Se vocês separarem naquele valor, gente, é muito alto. Tem coisa aí que chega a 38%, 40% que você está pagando só de imposto e não de mercadoria, né? Então, o imposto ele não está vinculado a qualquer atividade estatal específica. O que significa? Ele não precisa de um fato gerador ligado a uma atividade estatal. O Estado não precisa, por exemplo, não é porque eu pago IPVA que o Estado tem que me dar uma pista, tem que me dar uma estrada e um tapete, né, perfeita para me encaminhar. Não significa isso, tá? O imposto ele não está ligado ainda a isso. Então, se eu pago o IPVA, que é o IPVA que está relacionado ao meu veículo, não significa que o Estado é obrigado a me dar uma pista de tapete, porque não está vinculado a nenhuma atividade estatal. Para cobrar o imposto, o Estado não precisa vinculá-lo a um determinado serviço. É isso que significa. Então, o imposto independe da contraprestação daquele valor que eu estou pagando. O Estado ele não precisa destinar aquele imposto, por exemplo, de mercadoria, ele não precisa destinar aquele imposto recebido pela venda de mercadorias para regular ou para melhorar o comércio, para melhorar o mercado. Não, ele só arrecada e a gente não sabe como que é dividido. Tem algumas divisões que eles chamam de PIB, né, que uma porcentagem vai para educação, uma porcentagem vai para saúde, mas ele não está vinculado, né, então não tem uma regra. O fato gerador do imposto não vincula a uma atividade estatal, né, fato gerador é aquilo que institui ele, é aquilo que faz ele gerar. Então o IPVA, que é de veículo, o fato gerador é o fato de você ter o veículo dentro dos requisitos da lei, né? Enquanto ele ainda for ser cobrado, acho que até 20 anos cobra IPVA. Depois de 20 anos o carro não tem mais IPVA, se eu não me engano. Então, até que tem dentro desse período, se eu tenho veículo, ele não está vinculado a nenhuma atividade estatal, né? Esse imposto que eu estou pagando, tá? O fato gerador não vincula a atividade estatal. E a arrecadação e a destinação também não está vinculada à atividade de serviço público. Então, o que eu arrecado e para onde eu vou destinar o valor desse imposto também não está vinculado a nenhuma atividade ou serviço público, tá? Exemplo de imposto é imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre propriedade do veículo automotores, esse é o nosso PVA, entre outros, tá? A taxa é um tipo de tributo em que o fato gerador, que é aquilo que vai gerar ele, o fato que faz ele surgir, representa uma atuação estatal específica referente ao contribuinte. Então, é vinculado a uma atividade estatal, tá vendo? O fato gerador da taxa é vinculado a uma atividade estatal. E a arrecadação e destinação também é vinculada em lei que a criou. Então, a lei que cria aquela taxa também vincula aquela arrecadação, né? Ou destinação. A taxa relacionada ao poder de polícia, né? São os tipos de taxa que a gente tem, que é a taxa relacionada ao poder de polícia.
é todo aquele poder que a gente fala que é o fiscalizatório, né, perante o Estado, em que o Estado policia a atuação do indivíduo e por isso cobra taxa. Exemplo desse tipo de taxa, né, decorrente do poder de polícia, é a emissão de porte de arma. Então, para mim poder ter um porte de arma, além de eu ter preencher um monte de requisitos, eu tenho que pagar uma taxa para o governo. A emissão de passaporte, eu tenho que pagar uma taxa para mim emitir o meu passaporte, mas não é meu direito de ir e vir, é meu direito. Mas o Estado, como fiscalizador e diante do teu poder de polícia, pode me cobrar uma taxa para emitir esse passaporte. Licença para construir, pô, mas o terreno é meu, eu não posso construir? Não, não pode, você tem que ter uma licença para construir, que senão a sua obra é embargada e a prefeitura, inclusive, pode demolir a sua obra se você não cumprir com os requisitos, né, da construção, daquele plano urbano, plano diretor. Então, também é considerado, né, essa licença também, essa taxa é considerada como decorrente do poder de polícia. Alvará de funcionamento, toda empresa precisa de um alvará de funcionamento e ela é paga também, tem uma taxa. A taxa relacionada à prestação de um serviço público prestado ou à disposição de contribuinte. Aqui são outro tipo de taxa, né? Eu tenho a do poder de polícia, que geralmente decorre do direito dele fiscalizatório, e eu tenho a taxa que está relacionada a um serviço público. A mais comum é a taxa de lixo. Então, todo mundo que tem um imóvel, todo imóvel de uma cidade, paga uma taxa de lixo. E essa taxa de lixo é igual a todos, né? É igual para todo mundo. Custas judiciais também, para você entrar com um processo na justiça. Se você não for considerado hipossuficiente, né, não ter aquele requisito de pobreza para ter a gratuidade, vai ser cobrado de você as custas judiciais. E é caro, gente, porque é porcentagem em cima do valor da inicial, tem que pagar oficial de justiça, tem que pagar pesquisa, se não achou o rapaz que vai intimar, tem que pagar de novo. Ó, é um transtorno. Mas tá aí que é uma taxa que você paga para mover uma ação no judiciário. E para que serve essa taxa? Ela serve para pagar os custos, ela está vinculada ali ao judiciário, tá? Essa taxa, quando se paga de custas processuais, né, custas judiciais, eu não posso destinar ela para educação, não posso, porque ela está voltada ali para o judiciário, né, igual a taxa de lixo. Não posso cobrar a taxa de lixo e depois pegar esse dinheiro da taxa de lixo e falar assim, ah, mas sobrou, a empresa que ganhou, tá bem, tá dando tudo certo, vou colocar em outro lugar. Não pode, porque tá vinculada àquela atividade. E nunca sobra, na verdade sempre falta. Outra espécie é a contribuição de melhoria. É um tributo cobrado pelo Estado em decorrência de obra pública que proporciona a valorização do imóvel do indivíduo. É quando eu tenho uma casa, tenho um imóvel numa rua de terra. Aí vem a prefeitura e fala assim, nós vamos asfaltar, nós temos um plano, vai melhorar, vamos montar uma praça ali, aquela praça vai valorizar o seu imóvel. Então, o que é o fato gerador aqui? Decorrente de uma atividade estatal específica. Aqui, contribuição de melhoria, ela só vai ser aplicada quando houver uma atividade estatal específica, que é a obra pública, né? E a arrecadação e a destinação está vinculada ao financiamento da obra pública. Então, é uma atividade, né, um tipo de tributo vinculado. Só pode ser cobrado após o término da obra e se constatada a valorização do imóvel. A valorização do imóvel é requisito inafastável, sob pena de impossibilidade de cobrança. Então, não é porque eu asfaltei que aquele imóvel foi valorizado. Se não houve valorização em decorrência do asfalto, o município não pode me cobrar, ou o ente federado, ou o Estado, ele não pode me cobrar a contribuição de melhoria. Porque tem que haver a constatação de valorização do imóvel, tá? A contribuição de melhoria não pode inviabilizar ou tornar excessivamente oneroso o direito de propriedade do contribuinte. O que significa? Eu faço uma big de uma praça enorme, tinha um terreno baldio lá da prefeitura, faço uma praça enorme, ponho aparelho de ginástica, ponho
quadra, alambrado, deixa aquela coisa mais linda, iluminação, caríssimo, sabe? Gastei 2 milhões. Aí quem se beneficiou dessa praça foi uma quantidade X ali de casa, vamos dizer que foram 10 casas que teve seu imóvel valorizado. Se eu gastei 2 milhões nessa praça, como que eu vou cobrar? Como que eu vou pedir essa contribuição de melhoria para 10 casas? O que vai acontecer? Essa cobrança ela vai ser onerosa, ela vai ser excessiva. Então, nesses casos que acontece? Não se cobra, não se pode, tá? Então, ele está dizendo que essa contribuição também tem um limite, eu posso cobrar, mas ela vai ter um limite, ela não pode ser excessiva e nem oneroso ao direito de propriedade. Empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório se traduz em um empréstimo obrigatório, forçado, o qual será posteriormente restituído. É o governo, é a União que vai lá, tira o dinheiro que você tem e ele empresta de você. E como que ele faz isso? Ele faz através de poupanças, aplicações financeiras, tesouro, ele vai lá e empresta aquele dinheiro da pessoa que não necessariamente está contribuindo, eu não estou dizendo que eu estou contribuindo, mas o Estado precisa daquele dinheiro. Então ele vai lá e tira esse dinheiro de você e tirando esse dinheiro de você, ele posteriormente te paga, tá? Então ele é um fato gerador que pode ser vinculado ou não, sendo essa definição instituída por lei, porque só algumas situações, então vai depender. A arrecadação e a destinação está vinculada ao motivo da criação deste tributo e o dinheiro deve ser direcionado a situações fáticas que autorizam a criação desse tributo. Então, a sua criação, a criação do empréstimo compulsório, ele decorre de situações fáticas. Ele só pode ser criado em razão dessas situações fáticas. Qual é a primeira? Investimento público de caráter urgente e de relevante interesse social. Se a União entender que há uma necessidade urgente, não tem dinheiro nos cofres públicos e precisa desse valor para investir, para fazer a máquina voltar a ter dinheiro e prover, né, a máquina do Estado, ele pode tirar, então tem que ser motivado. É muito difícil, mas pode acontecer. Outra situação fática é a calamidade pública. Então, quando eu tenho uma situação assim de extrema miséria, por exemplo, né? Se a gente pega uma região que não tem água de gente de jeito nenhum, as pessoas lá estão morrendo, o Estado não está gerando dinheiro, eu não consigo arrecadar dinheiro, o que eu faço? Então, de quem tem, eu vou lá, tiro, faço esse empréstimo compulsório, porque eu não tenho dinheiro e é uma calamidade pública, eu preciso ajeitar aquela vida daquelas pessoas, e aí eu vou lá e instituo, pago uma fortuna para ter um mecanismo. Eu fiquei com medo no começo da pandemia disso acontecer, sabe? Porque a pandemia é considerada uma calamidade pública, e se o governo não tivesse tanta transparência, a chance da gente ter esse empréstimo compulsório por parte do governo era muito grande, mas entrou muito dinheiro e nós temos hoje, graças a Deus, a transparência, então hoje é muito difícil ter esse empréstimo compulsório. E a outra situação fática é a guerra externa ou em sua iminência. O que quer dizer? É quando está acontecendo uma guerra em outro local ou a sua iminência de acontecer, porque uma guerra lá, né, que seja próxima, ela vai afetar o país, né, ou se seja dos grandes polos de que nós fazemos o comércio, né, porque o Brasil ele tem comércio com muitos países, mas tem polos que ele tem um foco maior, na Europa, China, são lugares que ele acaba fazendo mais exportações, né? Então o comércio brasileiro, muito do dinheiro que nós temos vem dessas relações comerciais. Se estoura uma guerra, por exemplo, na China, vai quebrar a soja aqui no Brasil, vai quebrar um monte de coisa, né? E o que ela for afetar pode trazer prejuízos para o Brasil, né? Ou uma guerra aqui próxima, algum país próximo também pode vir a prejudicar a gente. Então, essas 3 situações fáticas que podem acontecer o empréstimo compulsório. Um exemplo de empréstimo compulsório, e talvez vocês não lembrem, não sei a idade de vocês, mas eu só sei
porque tive alguém da família que teve esse problema, então as pessoas falavam, e depois que eu fiz direito eu aprendi um pouco, né? Quando teve o Plano Collor, houve um empréstimo compulsório, né? O governo, a União, foi lá e pegou o dinheiro das poupanças dos brasileiros, né? Foram confiscadas pelo governo e depois foram pagas. Só que se foram pagas, tem gente que não recebeu até hoje, tá? Eu tenho, inclusive, na minha família, gente que nunca recebeu. E pegou de surpresa muita gente, né? Então, o empréstimo compulsório, um exemplo aí bem vivo para vocês saberem que ele existe e pode ser realizado, é esse do Plano Collor, que pegou as poupanças. Contribuições especiais. Esse é a última espécie de tributo. É um tipo de tributo cujo resultado da arrecadação é destinado ao financiamento da Seguridade Social, de programas de intervenção no domínio econômico ou ao atendimento de interesses de classes profissionais. Então, a arrecadação dele e a destinação é vinculada, né? É vinculada a essas três situações, né? Então, o fato gerador não possui vinculação numa atividade estatal. O fato dele ser gerado, eu posso cobrar ele para, né, criar ele para uma atividade, mas não necessariamente que a arrecadação vai ser destinada àquela, né? E a arrecadação e destinação é vinculada, conforme eu disse, para atividades de seguridade social, de programas de intervenção do domínio econômico e ao atendimento de interesses de classes profissionais. É um tipo de tributo que complete exclusivamente a União instituir, né, as contribuições sociais, e há três tipos de contribuições especiais. As sociais, que quando a arrecadação visa financiar a Seguridade Social, então tá vendo? Quando se tratar de contribuição social, somente a União que pode instituir, tá? Ela não pode ser instituída pelos estados. Porém, as duas arrecadações especiais podem ser realizadas pelo estado, tá? Então, a primeira social é que vai tratar da Seguridade Social e vai trazer, né, serviços, vai estar vinculado ao tipo de atividade de habitação, saúde, educação, previdência, tudo que está relacionado à seguridade social. As contribuições de intervenção no domínio econômico, né, que são aquelas que ocorrem, né, entre o ente público visa controlar o mercado. Um exemplo dele é o valor ou a moeda, que é o CID do combustível. Então, o que ele está interferindo aí? Ele está fazendo uma tributação para interferir no mercado, no comércio, e isso pode ser realizado pelos estados. E os profissionais, que são aquelas contribuições destinadas à regulação de profissões. O CRM, eu tenho uma taxa, né? Eu tenho uma contribuição que eu tenho que fazer, o CREA, eu tenho uma contribuição para fazer a OAB, tenho uma contribuição, e são tudo por conta da atividade, né? Da atividade profissional que aquele está exercendo. Aqui a gente vai falar um pouquinho da competência, né? A competência é o direito do Estado, né, daquele ente federado, que pode ser a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, em criar aquele tributo, né? E algumas características dessas competências, né, a doutrina traz e a lei também faz uma forma da gente poder entender como que funcionam essas competências. A primeira característica é que ela é privativa, cada ente federado tem seus próprios tributos. Ela é imprescritível, então não está submetida a prazo para ser validamente exercitada, então não tem prazo. Ela, uma vez que aquela competência é do Estado, o Estado tem o direito de fazer o quando quiser. Ele é um exercício facultativo. A pessoa política é livre para criar ou não o tributo, exceção o ICMS, que é de exercício obrigatório. Então, ele é facultativo, eu tenho que gerar a alíquota dele, eu tenho que gerar a criação dele. É vedada a ampliação, né? Não pode ir além das raias constitucionais, só é possível o alargamento por força constitucional. Então, eu só posso ampliar o imposto, fazer ele, a sua vinculação, a sua arrecadação ser ampliada por emenda constitucional, é isso que está dizendo, né? A competência. Então, eu só posso alargar essa competência por emenda constitucional. Ele é irrenunciável, porque a criação ou não do tributo é facultativo, mas a renúncia ao tributo é vedada. Então, uma vez criado, eu não posso renunciá-lo. Se eu criei, ou eu extingo ele mediante lei, né? Ou
eu não crio, né? Uma vez que ele foi criado, eu não posso renunciá-lo, eu não posso dizer que eu não quero mais. Ele é indelegável, né? Um ente federado não pode delegar a prerrogativa de criar a lei que instituiu o tributo. Não posso dizer, eu sou União, não posso falar assim, a minha competência de legislar sobre o imposto de renda. Então, Estado, estou cansado de falar sobre isso, fala você. Não pode, ele não é delegável, não posso passar para outro ente. Se ele tem a competência é dele, tá? Então, apenas aquele dotado do poder legislativo é que poderá criar aquele determinado tributo. A competência tributária da União, aqui eu vou trazer para vocês quais que são, né? Então, quando vocês estiverem trabalhando, se vocês trabalharem nessa parte de RH, essa parte de financeiro, por exemplo, né, que vai envolver também contabilidade, mas também envolve administração, é importante saber para quem vocês estão pagando aquele tributo, mas da onde é aquele tributo? Porque quando você vai tirar uma certidão, por exemplo, né, eu preciso de uma certidão. Cada órgão tem a sua certidão, tem o município, o estado e a União, tá? Então, o empréstimo compulsório, ele é competência exclusiva da União. A taxa, que são as taxas de polícia e taxa de serviço, são competência da União dentro da esfera da União. Então, é aquilo que regular dentro da esfera da União. A contribuição de melhoria federal, então, se eu estou fazendo uma melhoria num determinado local que seja de esfera federal, eu posso cobrar a contribuição de melhoria, e contribuições especiais também, tudo no âmbito da competência federal, tá? Os impostos que nós temos da União é o imposto de importação, é o imposto de exportação, é o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, que é o nosso imposto de renda, né, o IR, é o imposto sobre produtos industrializados, é o imposto sobre operações financeiras, que é o IOF, e é o imposto sobre a propriedade territorial rural, que é o imposto extraordinário, né? E os impostos extraordinários de guerra, né? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 impostos, tá? Aqui ficou meio fora de ordem, gente, no PDF, mas depois vocês dão uma olhadinha com calma, só separar, tá? Então, quais são da competência da União? O II, o IE, o IR, o IPI, o ITR, o IOF e o Imposto Extraordinário de Guerra. Competência tributária do Estado. Estados são todos os nossos estados, né? Tentei puxar um mapinha aí que fosse legal para vocês verem quais são os nossos estados. O Estado ele é competente para legislar sobre taxas que estão no âmbito estadual, sobre contribuição de melhoria no âmbito estadual e sobre os impostos sobre circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, que é o ICMS, o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de qualquer bens ou de direitos, que é o ITCMD, e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. E o município, por sua vez, ele também tem competência de taxas, né, no âmbito municipal, de contribuição de melhoria, também no âmbito municipal, e dos impostos, que é o IPTU, que é o imposto sobre propriedade territorial urbana, impostos sobre transmissão de bens imóveis, intervivos e qualquer títulos por ato oneroso, que é o ITBI, e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o ISS. Então, esses aqui são o que a gente vai ter aqui na competência municipal, né? Eu pus aí uns brasões para vocês verem, que é Santa Branca, São José e Jacareí, né? Jacareí, São José e Santa Branca, na ordem certa de cima para baixo. O Distrito Federal, por sua vez, né, como ele não é considerado um município, mas também não é considerado um estado, ele tem uma competência especial, né, que eles chamam. E essa competência, ele tem a mesma do estado. Então, a competência do Distrito Federal é a mesma do estado. Ele pode instituir os mesmos impostos estaduais, né? E as taxas e contribuições de melhoria, ele pode instituir tudo que estiver dentro do âmbito do Distrito Federal, tá? Então, é uma competência especial. Vou parar esse vídeo para a gente poder ficar com o vídeo rapidinho e na próxima aula eu vou fazer essa segunda parte que é sobre obrigação tributária. Então, até daqui a pouco.